Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você está assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Então, hoje eu tenho aqui para vocês a aula 10, né, encerrando essa primeira parte de balanço de massa. Nesse tópico de hoje, eu vou falar sobre alimentação de uma solução num tanque, um processo que será calculado, a gente vai usar dados em regime transiente, primeira vez. Regime transiente é aquele que eu tenho acúmulo, variação de alguma propriedade com o tempo. Então, bora lá, vamos começar a pegar o nosso problema para a gente poder resolver. Então, suponhamos que a gente tenha um tanque de 20 metros cúbicos de capacidade. Vamos lá, deixa eu já ir coletando as informações para a gente ir fazendo. Então, eu tenho um tanque de mistura. Esse tanque de mistura comporta 20 metros cúbicos, é o limite dele. E ele tem inicialmente 8 metros cúbicos. Então, no começo ele tem lá 8 metros cúbicos. De uma solução que é composta dos solutos A e B, com concentrações, vamos lá. Concentração de A inicial, 90 gramas por litro. Concentração de B inicial, 60 gramas por litro, respectivamente. Num determinado instante, T0, a gente vai começar, ó, então ele está lá parado. A gente vai começar a alimentação de uma solução de A. Então, a alimentação vai ser feita com um único composto e ele vai entrar a uma concentração de 40 gramas por litro. Atenção que essa concentração, ó, é diferente da que eu tenho lá dentro. E a vazão, 1,5 metros cúbicos por hora. Considerando mistura perfeita, quer dizer que os compostos vão ficar igualmente distribuídos no tanque, e massa específica constante, porque aí eu posso, como é líquido, né, eu posso dizer que é basicamente água com um soluto, e aí a massa específica não muda, a massa corresponde ao volume. E iguais em todas as correntes, eu quero a concentração de A, concentração de B, no tanque após um tempo de 6 horas de alimentação. Então, esse é o nosso probleminha. Então, vamos analisar. O que eu tenho para o composto A? Para o composto A, eu tenho no começo uma concentração e depois eu tenho uma alimentação a uma determinada taxa, uma determinada vazão e a concentração diferente daquela que eu tenho dentro do tanque. O que vai acontecer? Eu só tenho entrada, não tenho saída, então ele vai operar em regime, como que a gente fala, semi-contínuo. Opa. Porque ele tem alimentação, mas não tem saída. Para o composto B, ele não tem alimentação nem saída. Então, ele é basicamente um processo de diluição que está ocorrendo em batelada. E aí, como que ficam as equações? Para o composto A, processo semicontínuo, é assim, ó. A variação do volume do composto A com o tempo é igual... Não, vou melhorar. Primeiro, geral, a equação. A equação geral é aquilo que acumula é igual a quê? É igual ao que entra menos aquilo que sai. Então, se entra mais do que sai, eu tenho acúmulo. O acúmulo ele é dado pela variação do volume com o tempo, a massa que entra menos a massa que sai, né, no caso do composto A. Lembrando que eu tenho aqui a concentração, ela está dada por massa por volume, né, gramas por litro. Então, eu também posso dizer que o volume é concentração vezes, desculpa. E a massa é igual concentração vezes volume, para poder facilitar os cálculos. E para o B, que é batelada, eu tenho que não tem acúmulo, então aquilo que entra é igual àquilo que sai. Então aquilo que eu tenho no começo do processo é exatamente igual àquilo que eu tenho no final. Então a massa do composto B no começo
é igual à mesma massa do composto B no final. Então, a gente tem essas informações. Vamos começar fazendo um balanço global para todos os componentes, né? A e B junto. Vamos voltar para cá. Balanço de massa global, porque envolve todas as correntes e todo o tanque. O global, ele também é transiente, tá? Porque eu tenho entrada e não tenho saída. Então, ele, obviamente, tem acúmulo. Como que fica o global? Ó, variação do volume com o tempo é igual ao volume, vazão, né? Volume por tempo é vazão, que entra, porque eu não tenho vazão que sai. Qual que é a vazão que entra? A vazão que entra é de 1,5 metros cúbicos por hora. Agora eu preciso integrar essa equação. Então, a variação do volume, eu tenho o volume inicial até o volume final, é igual a 1,5 vezes a variação do tempo, integrando também do T0 até o tempo final. Como que vai ficar isso? Vamos lá. Qual que é o volume inicial que a gente tem no tanque? 8. O volume final, não sabemos. Opa, aqui era um dever, né? Estou integrando já, dando a resposta antes. É igual a 1,5. A integral, o tempo inicial é 0, o tempo final são 6 horas. dt. Agora a gente integra. Qual que é a integral de dv? É v. Então, é o volume final menos o volume inicial. Igual a 1,5 vezes o tempo inicial menos 0, né? Então, não vou nem colocar. Então, o volume vai ser 1,5 vezes 6, vai dar 9. 8 era negativo, passa para a direita positivo. Então, o volume final de líquido de solução no tanque são 17 metros cúbicos por hora. Então, aqui eu já tenho o volume final do tanque, obtido através da integração. Bonitinho. Agora eu vou fazer o balanço, o mesmo balanço, balanço de massa global, só que para o componente A. Então, só me interessa o A. O A é a mesma equação, né? Só que, lembrando, né, eu não tenho a informação, né, de alguma, por exemplo, do volume que eu tenho do componente A no começo, dentro do tanque. Eu tenho o total. Por isso, eu vou trabalhar com a massa e vou utilizar concentração em volume. De que forma? Olha só que bonitinho. Vai ficar assim. A variação de massa do componente A com o tempo, ó, é o que acumula. É igual a massa de A que entra. Então, a variação da massa de A com o tempo vai ser exatamente o quê? Qual que é a massa de A que entra? É, lembrando, né? Aquela equação que eu deduzi, a concentração de A que entra, vezes o volume de A que entra. Aí ficou fácil agora. dt é igual. Qual é a concentração de ar que está entrando? É aquela mais diluída, 40 gramas por litro. E a vazão? Aqui posso colocar como vazão. Dividir pelo tempo. Qual que é a vazão de ar que está entrando? Vou colocar a vazão aqui na massa também. Qual que é a vazão? 1,5 metros cúbicos por hora. Posso trabalhar com essas unidades dessa forma que está aqui? Não. Por quê? Tem o litro, metro cúbico e grama. Então, vamos melhorar isso aqui, ó. Primeiro, para eliminar as unidades, né, eu vou colocar 1 metro cúbico embaixo, vai poder cortar. São 1.000 litros. Então, litro vai embora, litro vai embora. Metro cúbico foi embora, metro cúbico foi embora. Grama por hora é um valor muito pequeno. Então, eu vou converter grama para quilograma. Então, quilograma são 1.000 gramas. Por quê? O grama aqui, corta aqui. E ainda tem 1.000 que eu posso cortar ali. Então, a variação de massa de A com o tempo vai ser 40 vezes 1,5 vezes 1 dividido por 1, né? 40 por 1,5 dá 60. 60 o quê? Quais unidades sobraram? Quilogramas por hora. Então, essa é a variação, estou parecendo quilogramas por litro, né? Quilogramas por hora. De massa que eu tenho com o tempo.
que eu tenho que fazer? Integrar essa equação. Então, integral da massa de A inicial até a massa de A final de vale da massa de A é igual a 60 vezes integral de dt, variando do tempo zero até o tempo 6 horas, que a gente viu no outro caso. O que me falta? Eu preciso de uma massa de A inicial. Como que eu encontro essa massa de A inicial? Qual que é a equação que eu estava usando para massa? CA0, VA0. Não, V0, né? Que é o volume do tanque. Não preciso do volume inicial, porque eu tenho a concentração. Então, qual que é a massa de A0? É a concentração que ele tinha, que é aquele mais concentrado, 90 gramas por litro. E o volume inicial eram 8 metros cúbicos, fazendo a mesma conversão, né? 1 metro cúbico, 1.000 litros, 1 quilograma, 1.000 gramas. Interessante que você pode ver que o grama por litro fica igual quilo por metro cúbico, tá? É o mesmo valor. Litro com litro, metro cúbico com metro cúbico, 1.000 com 1.000. Então, a massa de A inicial é igual a 8 vezes 9 vai dar 720 quilogramas do composto A no começo. Agora eu posso integrar, substituir ali. Então, vai ficar assim, ó, integral de 720 até a massa de A final, dNA é igual, deixa eu copiar aqui, 60 vezes integral de 0 a 6 horas de dt. Agora sim. Então, integral de dMA vai ser massa de A menos o que eu tinha no começo é igual a 60 vezes 6 menos 60 vezes 0, que é 0. Não vou nem colocar. Então, a massa de A vai ser 6 vezes 60 são 360, mais 720, que está negativo, passa positivo. Então, a massa de A final são 1.080 quilogramas de A. Essa é a massa que eu tenho no final. Eu tinha, olha só que interessante, eu tinha 720, ganhei em 6 horas 360. Então, eu tenho no final 1.080. Com isso, eu consigo encontrar a concentração de A final. Concentração não é massa de A por volume? Qual que é a massa de A? Acabamos de encontrar 1.080 quilogramas. E o volume final do tanque? A gente calculou lá atrás que eram 17 metros cúbicos. Então, aproximando, a concentração de A vai dar 63,5, olha só, quilogramas por metro cúbico, que é a mesma coisa que 63,5 gramas por litro. Já sabemos do composto A. Falta encontrar o composto B. E aí eu vou seguir a mesma lógica aqui. Balanço de massa global para o composto B. O B é batelada. Então, a massa de B final tem que ser igual à massa de B que eu tinha no começo. Tem que ser. A massa não surge nem desaparece. Como que eu calculo a massa? C, concentração de B final, vezes o volume final. É igual. Massa de B inicial, concentração de B inicial, vezes volume inicial. Então, qual é a concentração de B final? O volume final é 17 metros cúbicos. Concentração de B inicial são 60 gramas por litro. E o volume inicial, 8 metros cúbicos. Aí você pensa, vou converter aqui para poder multiplicar. Negativo, não é necessário. Né? Você pode, mas não é necessário. Por quê? Vai ficar assim, ó, 60 gramas por litro, vezes 8 metros cúbicos, e eu vou passar os 17 metros cúbicos dividindo. Ou seja, o que eu vou fazer? Metro cúbico com metro cúbico. Então, vai ficar 60 vezes 8 dividido por 17. Eu já adiantei aqui, fiz 28,2 gramas por litro.
que é a mesma coisa que 28,2 quilogramas por metro cúbico. Então, fazendo o apanhado geral aqui, vou pegar assim, ó, composto. Eu vou pegar aqui a concentração inicial, concentração final. Aí eu vou fazer o composto A e do B para a gente comparar. Aí eu tenho o seguinte, a concentração de A no início era de 90, aqui vai ser tudo em gramas por litro, tá? Vou pegar aqui, tudo em gramas por litro. Então, 90. A concentração de B inicial era de 60. Alimentamos com a solução de 40 gramas por litro de composto A. Eu cheguei, então, a uma concentração final de 63,5 e aqui de 28,2. Então, eu diluí os dois compostos porque eu adicionei uma solução mais diluída, menos concentrada. E aí nós chegamos nesses valores. O A reduziu cerca de 1/3. O B, como não entrou nada dele, eu reduzi para mais da metade, né? Então, foram essas alterações. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, ajuda aí o canal. Deixa eu achar aqui onde eu parei. Quem curtiu, siga nos canais, entre em contato, pode mandar dúvida aí que a gente vai respondendo. Não deixe de curtir, compartilhar, para gerar engajamento e a gente poder continuar com a manutenção do canal. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.